Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, meu irmão e minha irmã. Que alegria poder começar com você esse retiro quaresmal, o nosso itinerário quaresmal. Quaresma 2025, primeiro dia. Estamos iniciando e estou na companhia desse livro aqui, ó, do Márcio Mendes, da Canção Nova, A Luta de Cada Dia. Esse vai ser o nosso roteiro. Esse vai ser a nossa bússola nesses 40 dias. Pegue aí a sua Bíblia, seu caderno. Se você pode, prepare um oratório, esteja aí com o seu crucifixo. Mas, muito mais do que tudo isso em mãos, que o seu coração esteja aberto. Que o seu coração esteja disposto a fazer essa caminhada. Para que não seja mais uma quaresma somente, mas que seja a quaresma. Para que seja um momento de conversão realmente, de acertar o prumo da sua vida. Esse momento é ótimo para isso, esse período da quaresma é ótimo para isso, para que a gente possa rever nossos atos, rever nosso comportamento, rever a nossa fé. Será que eu estou tendo realmente fé? Aonde eu estou vacilando? Aonde eu estou fraquejando? Então esse é o momento. E hoje, no primeiro dia do nosso retiro, o tema é: o Senhor falou com ele quando ele se aproximou. Já pegue sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, a gente já leu essa passagem. Para quem está fazendo o desafio de ler a Bíblia, a gente já leu essa passagem, mas hoje nós vamos mais uma vez ouvi-la e acolher de Deus aquilo que Ele tem de novo para falar para cada um de nós, amém? Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo já nos ajude, nos ilumine, nos capacite, para que nessa caminhada a gente possa olhar para dentro de nós e ver aonde precisamos nos converter, aonde precisamos mudar, aonde precisamos mesmo deixar que o Espírito Santo faça a obra. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso também: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua obra, faz em mim o teu querer, porque eu quero me converter, eu quero mudar, eu quero, Jesus, ser uma nova pessoa, ser uma mulher nova, ser um homem novo. Por isso, Espírito Santo, vem em mim morar, vem em mim habitar, vem na minha vida transformar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nesse primeiro dia, o livro vem trazer a seguinte reflexão. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. E o Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-los da mão dos egípcios, e fazê-los subir do Egito, para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus chamou Moisés no meio de uma sarça.
Moisés, ele não era cristão. Moisés não tinha experiência com Deus e precisou ter esse impacto para que ele visse: é Deus. É o Deus dos meus pais, dos meus antepassados. Um Deus que eu não conhecia, mas que eu tinha ouvido falar pelos meus antepassados. Mas Moisés não tinha essa fé. Mas quando ele teve aquele momento da sarça, ele começou a crer. E Deus já vem com um pedido. Ele já vem ali contar para Moisés o que o povo estava sofrendo no Egito. O que o povo estava passando. E Moisés sabia o que o povo estava passando. Tanto que, quando ele viu, ele chegou a matar um homem para defender uma outra pessoa. E Moisés sabia que o povo era oprimido. E Moisés sabia que o povo estava sofrendo. Mas Moisés fugiu. Mas ele tinha um chamado e Deus foi atrás de Moisés. E Deus chamou Moisés. E quando Deus apareceu a Moisés naquele mesmo dia, o dia que ele foi além e cruzou a fronteira, deserto adentro, deixando para trás suas frágeis seguranças, sem perceber, chegou ao monte de Deus. Hoje, Deus também está fazendo um convite para cada um de nós: se aproxime de mim, se aproxime da minha montanha, se aproxime da minha mesa, se aproxime da minha presença. Por mais que você tenha estado longe de Deus, por mais que você tenha estado frio, desanimado, já sem esperança, estamos no ano da esperança. Um ano da esperança. E quantas estão sem esperança? E quantas estão com a esperança abalada, destruída? Mas hoje o convite é: se aproxime da minha presença. Deus está chamando. Deus está sussurrando no seu ouvido: se aproxime da minha presença. Assim, do jeito que você está, frágil, inseguro, doente, como você se encontra? Você está iniciando essa quaresma de que jeito? Como está seu coração? Como está a sua casa? Como está a sua vida? Desse jeito, com as suas fragilidades, Deus está chamando você: venha para a minha presença. Mas quando Deus fala para Moisés: tira as sandálias, Deus está falando para você. Deus está falando para cada um de nós: tira essa sua máscara, essa sua capa, essa sua armadura. Porque muitas das vezes a gente quer se aproximar de Deus, mas querendo nos defender, querendo nos blindar, querendo atacar o outro, ao invés de reconhecer a nossa pobreza, ao invés de reconhecer o nosso nada, ao invés de reconhecer o nosso pecado, a gente já vai com armadura, blindado. Mas Deus fala: venha a mim e tire as sandálias. O que você precisa tirar hoje para ir de coração aberto para Deus, para estar na sua presença? Às vezes é a falta de perdão, é o orgulho, é o não querer dar o braço a torcer, é o não querer reconhecer que você está errado, ou é não querer reconhecer que algo está errado e que precisa de uma atitude sua. Então Deus está fazendo esse convite para cada um de nós. Quero ler outro trecho aqui do livro. E do meio do fogo o Senhor o chamou e falou com ele. Falou quando seu espírito já não estava tomado de agitação e rancor. Deus não podia falar enquanto a sua alma estivesse distraída e sobrecarregada com preocupações. Precisamos aquietar se quisermos escutar o que Deus tinha a nos dizer. Meu irmão e minha irmã, Deus está nos chamando para estar na sua presença. Que a gente precisa tirar algo que está atrapalhando para que a gente esteja na sua presença. No caso de Moisés foi a sandália. E no meu e no seu caso é o quê? Então a gente precisa tirar algo. E a gente precisa também desarmar. Tirar esse peso que está dentro de nós para que Deus possa falar. Porque sabe quando a pessoa... não sei se você sabe, mas o nadador, a pessoa que nada, profissional, eles colocam um tampão, porque eles precisam nadar, né? Eles viram assim a cabeça, então a água pode entrar no ouvido. Até quando você está fazendo natação,
Tem professores que indicam, né? Se você quiser, você pode colocar um tampão, mas para quem é nadador profissional é obrigado a usar, tanto que vocês veem que eles têm aquele negocinho no ouvido. Por quê? Porque aquilo impede da água entrar. As pessoas que trabalham em algumas empresas, fábricas, indústrias, precisam andar com aquele tampão, né? Ou então aqueles fones, por conta do ruído que é muito alto e é prejudicial. Só que muitas das vezes a gente também está com o tampão no nosso ouvido para não ouvir Deus. E enquanto a gente estiver com esse tampão, enquanto a gente estiver com o nosso coração amargurado, guardando tantas coisas, com tantas preocupações, agitado, como é que Deus vai falar? Como é que Deus vai agir? Então Deus vai esperar que a nossa alma, o nosso coração esteja sem essas agitações para que Ele venha falar, para que Ele venha nos ajudar. E aqui eu quero te dar 4 passos que o livro orienta. Aqui já no primeiro capítulo, ó. Aqui, ó. 4 passos. Vou falar para você. Porque é um processo. A nossa vida é um processo. Tudo na nossa vida, a nossa conversão, a nossa busca para perdoar, para crescer na fé, é um processo. Quem está lendo a Bíblia todo dia vê que é um processo. Tem dia que a gente lê e entende muito bem, tem dia que a gente tem mais dificuldade, tem dia que a gente não consegue, mas é isso, é um processo. Essa nossa caminhada da Quaresma é um processo. E nesse processo a gente já está aprendendo hoje com Moisés. Quero ler um outro trecho antes da gente entrar nesses 4 passos do processo. Será que já compreendemos de verdade as palavras de Jesus? Não se perturbe o vosso coração, confia em mim? Quando estamos interiormente perturbados, não podemos ouvir o Senhor responder às nossas orações. Às vezes a gente só sabe cobrar a Deus, por que o Senhor não me responde? Eu oro e não acontece. Eu fiz o jejum de Daniel com um propósito, nada aconteceu. Eu fiz o cerco de Jericó e nada aconteceu. Parece que Deus não me ouve. Não, Ele ouve. É porque muitas das vezes a gente quer que Deus seja o nosso empregado e Deus não é. Muitas das vezes a gente quer que seja do nosso jeito, porque se não for a gente também não vai querer, não vai aceitar. Só que Deus, Ele é paciente, porque Ele sabe que muito mais do que a gente pede, Ele sabe o que a gente precisa. E como eu falei do nosso processo, nós precisamos passar por esse processo, assim como Moisés passou. Você lembra que Moisés não queria ir para o Egito? Ele falava, mas eu não sei falar, eu sou gago. E ele foi dando ali um monte de argumentos para Deus. A gente muitas das vezes também assim dá muitos argumentos. Mas vamos ver quais são esses passos? Para que esse processo de mudança comece a acontecer, o primeiro passo dessa direção é o arrependimento. Mas tem que ser sincero. Quando reconhecemos que nos afastamos do caminho de Deus e decidimos retornar a Ele, esse processo vai envolver o quê? Como é que a gente vai entrar nesse processo? Então, ó, primeiro passo, olhar para a nossa vida como está. Como está a sua vida? Foi assim que a gente iniciou a nossa oração. Segundo, admitir nossos erros e pecados perante Deus. Se eu não reconheço que sou pecador, o que eu vou fazer na Quaresma? O que eu vou fazer na Quaresma se eu acho que eu não sou pecador? Terceiro passo, sentir verdadeiro pesar por nossas faltas. Eu preciso me arrepender com verdade. Eu preciso ter sinceridade no meu coração, porque Deus sabe de tudo. Não adianta fingir. E o último passo, comprometer-me a mudar, com a ajuda da graça divina. Se eu não me comprometo, não adianta. A gente sempre vai errar, vai. Mas quando eu me comprometo a não cometer aquele pecado, eu vou ser mais decidido. E quando ela vier me visitar, quando a proposta do pecado vier me visitar de novo, eu vou dizer não. Sai daqui. Sai de reto. Eu não vou ceder. Eu vou lutar, eu vou relutar, eu vou contra-atacar esse pecado. Então, dá pause. Você viu que eu coloquei um card com os passos? Dá pause e anote aí no seu caderno. E já faça esse propósito.
Já faça esse propósito, amém? Vamos fazer a nossa oração e que nesse dia, diante daquilo que Deus falou com você durante essa meditação, diante daquilo que Deus falou ao seu coração, você possa retornar, orar de novo. E diante dessa oração, que mais uma vez o Espírito Santo já comece a trabalhar no seu coração. Comece a trabalhar em cada coração que está aqui, pronto e decidido, a que nesse retiro se faça tudo novo. Tudo novo, amém? Oremos. Senhor Deus, no início dessa quaresma, reconheço minha necessidade de conversão. Abra o meu coração para que o Senhor o transforme. Ajude-me a ver com clareza as áreas de minha vida que precisam mudar. Dê-me a coragem para enfrentar meus pecados e fraquezas e a força para caminhar em direção a uma vida mais santa. Concede-me, Senhor, a alegria do arrependimento sincero e a paz de quem caminha em Tua presença. Amém. Amém? Tem um propósito. Dedique 15 minutos para olhar para dentro de você mesmo, profundamente. Reflita sobre suas ações, palavras e pensamentos recentes. Faça um ato de contrição sincero, expressando seu arrependimento a Deus. Identifique uma área específica de sua vida que precisa de mudança e estabeleça um pequeno passo concreto que você pode dar hoje para iniciar essa transformação. Faz esse momento, tire esse momentinho de 15 minutos para que o Senhor continue fazendo a obra. Aqui na meditação termina com uma frase de Santa Teresa d'Ávila: a conversão é o retorno do coração para Deus. A conversão é um retorno do coração para Deus. Que eu e você tomamos essa decisão de conversão e retornar o nosso coração para Deus. Amém? Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te espero amanhã para o segundo dia. Fica firme. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz.